Fala, torcida do Flusão ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Fluminense. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Flusão, com novidade, análise de jogos e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Flusão. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do Fluminense. Porém... Então eu acho melhor pegar o Platense. 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 Acho que o Coquimbo é mais forte. Como se diz hoje em dia, o Fluminense vai grandão enfrentar o Independiente Rivadavia. Informações do Tricolor com ele, Igor Dorileu. O Fluminense já está em Mendoza, na Argentina, onde nesta terça-feira encara o Independiente Rivadavia, valendo uma vaga nas quartas de final da Libertadores, depois de um empate sem gols no Rio de Janeiro. O elenco tricolor treinou nesta segunda no CT do Godoy Cruz, na cidade de Mendoza, onde vai acontecer a partida. Mais uma vez, a equipe vai ser comandada pelo interino Marcão, que deve utilizar um time bem parecido com o que venceu o Palmeiras no último sábado. A única mudança deve ser na defesa, com a entrada de Thiago Silva no lugar de Igor Rabelo, que sofreu uma luxação no ombro. Savarino, com dores na panturrilha, não viajou e também é desfalque. Muito bem, aí num 4-3-2-1, nos moldes do que já... Acho que um 4-3-3, né? A gente pode considerar, né? Hércules, Martinelli, Ganso e o Canóbio e o Soteldo são dois pontas. Aí não discutimos o 3 no meio campo então, né? Tá bom. Pode ser, pode ser. Eu acho mais para um 4-3-3, considerando que o Canóbio e o Soteldo são jogadores muito agudos, né? São jogadores que não fecham. Eles são jogadores que atuam de forma muito aberta. A formação que o Zubeldia já fazia, né? Mas temos o René ali, né, pela esquerda, em vez do Arana. Arana, isso. Temos o Soteldo. O Soteldo jogou o jogo da ida, jogou bem, foi substituído, o Marcão resolveu manter. O Canóbio não foi titular na partida da ida, entrou mal no jogo, no meu ponto de vista, mas foi titular. E essa presença do Ganso no lugar do Lúcio Acosta, que foi a grande novidade, ou do Nonato, né? Quer dizer, o Zubeldia jogou com o Nonato, o jogo daí do Marcão jogou com o Ganso, mas teoricamente o dono dessa posição era o Lúcio Acosta, o argentino que começou tão bem a temporada. O time é muito parecido, o Fluminense tem um elenco que dá para mexer com as peças, mas eu acho que manteve o esquema, mas mexeu nas peças. Exato. Né? A aposta do Marcão, o Soteldo, é uma aposta que começou com o Zubeldia, né? No jogo de ida. Sim. O Soteldo não estava sendo titular. Foi titular com o Zubeldia. A aposta do Marcão é o Ganso. É o Ganso. E é um time, o Rivadavia, claro que ganhar do Palmeiras, eu acho que deixa o Fluminense muito confiante. E não dá para dizer que o Palmeiras é pior que o Rivadavia, né? Não. Longe disso. Mas é um time, o Rivadavia, que faz uma marcação à frente, assim, no alto, muito interessante. E jogando em casa, possivelmente vai fazer isso mais vezes, vai ser até empurrado a fazer isso. Não acho que o Rivadavia vai ter a bola, acho que o Rivadavia vai dar a bola para o Fluminense. Mas ele exerce essa pressão de uma forma muito interessante. Então, vamos ver como é que o Ganso vai se portar num jogo de mais rotações do que foi o jogo de ida lá no Maracanã. E foi um belíssimo jogo no final de semana. É um jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, Fluminense ou Palmeiras. Da semana passada também não foi ruim. Contra a Rivadavia. Zubeldia. Sem dúvida. Mas interessante, né? Sai o Zubeldia, vem o Marcão. Os caras ganham depois de não sei quantos jogos. Perdendo duas vezes, vai recuperar o resultado. Sei lá. Bom, nessa terça, vamos conhecer os dois. Especialmente o torcedor tricolor. Nós falamos aqui de Mendoza, na Argentina, está muito frio, Prihal. Está caindo a temperatura 6 graus neste momento. Nós continuamos aqui no estádio do Godoy Cruz, que é um outro time aqui da cidade de Mendoza, onde esta tarde o Fluminense encerrou a sua preparação para o jogo mais importante do ano. Nesta terça-feira é o segundo jogo, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América,
contra o Independiente Rivadavia, aqui da Argentina. O jogo começa às 7 horas da noite no estádio Malvinas, Argentina. O Fluminense chegou muito motivado, né, com muita confiança, depois da grande vitória diante do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, por 3-2. Foi a reestreia do auxiliar técnico Marcão como técnico interino do Fluminense, após a saída do técnico Luiz Zubeldia. O Fluminense ainda não venceu o Rivadavia nesta Libertadores da América. Entre fase de grupos e agora nas oitavas de final, foram 3 jogos, 2 empates e uma vitória do Rivadavia em pleno Maracanã por 2-1. Foi o primeiro jogo, foi na fase de grupos, na segunda rodada. Depois, nós estivemos aqui também em Mendoza, quando houve um empate em 1-1 na quarta rodada, na fase de grupos. E no último jogo, no Maracanã, primeiro jogo das oitavas de final, um empate em 0-0. Vamos ouvir então o Guga e o auxiliar técnico permanente Marcão projetando o jogo mais importante do ano nesta terça-feira aqui em Mendoza? A gente sabe que é uma equipe muito difícil. A gente já jogou algumas vezes e a gente sabe que tem os pontos fortes de contra-ataque, de bola parada. Até uma equipe um pouco semelhante com que a gente enfrentou no sábado, né, do Palmeiras. Então, acho que, sim, a gente vem com esse pensamento de ter o controle do jogo, de ter a iniciativa. Um jogo bem forte sobre, sabe que um gramado, tudo adverso, né, que a gente vai encontrar aqui com a equipe do Rivadavia, uma grande equipe que joga muito bem, joga forte na sua casa, mas estamos muito preparados, vamos preparar nosso time aqui da melhor maneira, arrumar algumas estratégias importantes para sair daqui com grande resultado e essa classificação. O técnico Marcão vai ter uma volta importante para o jogo desta terça-feira. O capitão da equipe, o zagueiro Thiago Silva, que foi poupado no jogo contra o Palmeiras, vai estar de volta. Outro que está à disposição e pode começar jogando é o Ignacio, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no Brasileiro diante do Palmeiras. O grande desfalque é o Savarino. Ele sentiu dores na panturrilha e não veio com a delegação aqui para Mendonça. O provável time do Fluminense, é claro, o Marcão já tem o time na sua cabeça, mas nós só vamos conhecer o time 1 hora antes do jogo. Eu vou dar aqui a provável escalação, Prihal, com 2 dúvidas, e a gente só vai saber mesmo quando sair a escalação oficial. O Fábio no gol, Guga na lateral direita, Thiago Silva na zaga, ao lado ou do James ou do Ignacio, mais provavelmente do Ignacio. E o René completando ali a defesa na lateral esquerda, o meio de campo. Deve ter Martinelli, Hércules e uma outra dúvida. Paulo Henrique Ganso, que voltou muito bem ao time do Fluminense quando já estava quase fora do clube, ou Lúcio Acosta. Eu acredito no Ganso para começar jogando. Canóbio, Hulk e Soteldo, o ataque do Fluminense. Vamos aguardar se o Fluminense vai levar ou não essa classificação para as quartas de final para o Rio de Janeiro. Grande abraço para você, Prihal, para os companheiros, principalmente para o Fã de Esporte. Outro grande para você, Cícero. Valeu, obrigado pelas informações. Petra, Fluminense aí com algumas dúvidas e um desfalque sério aí. O Savarino não viajando para a Argentina. Que já não tinha começado o jogo, né? Da Libertadores no Maracanã. O Fluminense, muita gente lamentou, né, o resultado, o Fluminense empatou, mas na verdade o Fluminense escapou de perder o jogo. As melhores oportunidades foi do Rivadavia. Então o Fluminense não fez um bom jogo, o adversário jogou bem e não só se defendeu. O Fábio fez boas defesas, teve bola na trave. Sim. Então, assim, essa vitória contra o Palmeiras encheu de moral o time. A mudança do treinador dá uma mexida. Mudança de postura, né? É incrível, assim. Por isso que muita gente, às vezes, na bola, fala assim, tá vendo? Os caras estavam querendo derrubar o treinador. Tem time aí que muda o treinador, o time só piora. Então, assim, cara, eu não vou por aí. Eu acho que, assim, o Marcão é muito querido pelo elenco. Teve essa contribuição do Thiago Silva, que eles também são irmãos, parceiraços, jogaram juntos. Então tem essa liberdade com o Marcão. Se o Thiago Silva vai começar jogando, perdeu o auxiliar técnico. Dupla função agora. Brincadeiras à parte, acho que o Fluminense ganhou uma moral sim. Tem bons jogadores. O time do Fluminense é bom time. A gente sempre falou aqui do elenco do Fluminense. Eu acho que essa situação do Fluminense na Libertadores, de decidir fora de casa, passa por essa oscilação pós-Copa do Mundo. O Fluminense veio vencer agora do Palmeiras depois de 8 jogos.
é muito tempo sem ganhar, sem vencer. Pro time que tem, pro elenco que tem. Então ganhou peças para entrar durante o jogo. O Cano fez gol, voltou a marcar. O Hulk fez gol, né, que dá uma moral. O Canóbio tá aí na pré-lista, começar pelo lado direito. Mas o Serna também fez gol. Eu acho que é uma boa. Eu acho que nesse momento, para essa experiência do Ganso, é importante. Eu acho que fisicamente o Acosta dá mais dinâmica. Mas é importante ter a bola. E o Ganso encosta ali com o Martinelli e o Hércules, eles trabalham melhor essa bola. Né? Deixa a velocidade com o Soteldo, com o Canóbio, que volta e ajuda muito na marcação. Então, ter o Ganso como esse maestro, que não erra passe, sabe? Eu acho que é um momento bom, tá com moral, entra bem nesse jogo. Já tinha jogado bem contra o Botafogo e jogou bem contra o Palmeiras. Então, é um momento dele também. O Acosta, muito cobrado. É bom jogador, mas eu acho que o momento... Eu começaria com o Ganso. E não tá jogando bem o Acosta. Nos jogos que eu vi agora, não tá conseguindo jogar. Tava muito mal, né? Vamos pro break. Antes, resultados... O Fluminense na Argentina para enfrentar o Rivadavia. E o nosso Cícero Melo já está por lá. Do calor da Lagoa para Mendoza, todo trabalhado no cachecol e no gorrinho, hein, seu Cícero? Juro. Tá bem demais, amigo. Seja bem-vindo. Um beijo para você. Beijo para você, para a Mari, o Jailson e para o fã de esporte, especialmente torcedor tricolor. Nós estamos aqui na Praça Independência, no centro de Mendoza. Hoje é feriado aqui, dia de São Martim, por isso que tá tudo vazio, né? Eu comecei com esse gorro, porque tá muito frio, tá difícil de aguentar, 6 graus de temperatura. Para quem é carioca, então, gaúcho carioca, né? Então eu vou tirar aqui, porque esse gorro é muito feio, entregar para nossa produtora Fernanda Malfi, para continuar aqui com as informações do Fluminense, né? O Fluminense que chegou na madrugada já de hoje, 1h da manhã. O Fluminense que vai treinar hoje à tarde no CT, no estádio, é tudo junto do Godoy Cruz, que é um outro time aqui da cidade de Mendoza. O Fluminense que amanhã terá o jogo mais importante da temporada. É o segundo jogo, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, valendo uma vaga para a fase quartas de final. O jogo começa às 7h da noite no estádio Malvinas Argentinas contra o Independiente Rivadavia. Lembrando que o Fluminense já jogou 3 jogos contra o Independiente Rivadavia nessa Libertadores. 2 na fase de grupos e 1 agora pelas oitavas de final. Não venceu ainda. Foram 2 empates e uma vitória do Rivadavia no Maracanã na fase de grupos. Foi 2-1 para o Independiente Rivadavia, dia 15 de abril no Maracanã. E o outro resultado, 1-1, aqui mesmo eu estive também na quarta rodada, dia 6 de maio, e no último jogo 0-0, primeiro jogo das oitavas de final na semana passada. Fluminense que vem de uma grande vitória de virada contra o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro 3-2, a reestreia do Marcão, auxiliar técnico permanente, agora como técnico interino, já começou com essa grande vitória. Ele terá as voltas do Thiago Silva, zagueiro capitão da equipe, foi poupado contra o Palmeiras. O Ignacio cumpriu suspensão no Brasileiro. Terceiro cartão amarelo está à disposição, mas tem um desfalque de última hora. Savarino, no treinamento deste domingo no Rio de Janeiro, acabou sentindo aí a panturrilha direita, dores, não viajou com a delegação aqui para Mendoza. Vai fazer falta, apesar que atualmente ele tem ficado no banco de reservas. Eu vou arriscar aqui uma provável escalação do Fluminense, com 2 dúvidas, na minha opinião, que vai ser sanada no treinamento à tarde. A imprensa vai ter acesso, durante os primeiros 15 minutos, com uma entrevista exclusiva que a ESPN vai fazer com algum jogador que eles vão liberar pra gente. Time provável do Fluminense, então, com Fábio no gol, Guga, Thiago Silva, uma dúvida na zaga. Quem será o companheiro do Thiago Silva? James, Ignacio ou até poderá ser o Freitas, que veio com a delegação pra cá. Tudo vai depender do treino desta tarde. E o René, completando a defesa. Martinelli, Hércules e a outra dúvida no meio de campo, Paulo Henrique Ganso, que voltou muito bem ao time do Fluminense, ou Lúcio Acosta, e na frente Canóbio, Hulk e Soteldo. Vou me despedindo aqui, porque eu já vou colocar minha touquinha também, que não dá para aguentar esse frio de 6 graus de temperatura e já começou a chuviscar. A torcida do Fluminense está chegando em bom número para prestigiar o time. Voltamos aos estúdios agora numa ponte aérea diferente, viu, Glaucio? Direto aqui de Mendoza, não do Rio de Janeiro,
para São Paulo. Um beijo a todos. Boa ponte aérea, Cícero. Coloca o gorrinho, tava carisma, todo encapotado, nosso Cícero Melo. E um vinhozinho aí também que vai bem, né, Cícero? Mendonça também capital do vinho, não é isso? Ajuda a aquecer para mais tarde, meu amigo. Beijo pra você. A noite tá liberado. Tá liberado. Terminou tudo aí, tá liberado. Beijo, amigo. Boa sequência de trabalho. A gente segue acompanhando contigo aí. Rafael Marques chegando aqui com a gente para falar também desse Fluminense. O Rafa, assim, lá na nossa ponte aérea no Rio de Janeiro, no calor. Mais um Fluminense, Rafa, que chega animicamente diferente para esse jogo, hein, amigo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Aquela chamada injeção padrão do futebol, né, Glaucio? Outro pra você, um abração pro Jailson, um beijo pra Mari, pro Fonte de Esporte conectado com a gente. Troca o treinador, trocou o treinador, tá tudo certo, tem uma mudança de ambiente, chacoalha o grupo, os jogadores têm uma outra perspectiva. E o Marcão, querendo ou não, já estava no dia a dia com eles e a relação dele pessoal é muito boa. E aí a gente tem de fonte segura de dentro do clube que quando ele está à frente do projeto, né, nos momentos que ele é convocado para ser o técnico principal, de fato ele tem o poder de deixar o ambiente mais leve e o comportamento, a atitude, a própria iniciativa em campo de muitos jogadores, já foi tudo isso percebido no último sábado diante da equipe do Palmeiras. Bom, fato é que para o jogo de amanhã, o Cícero já trouxe, o Fluminense não tem o Savarino, é uma opção a menos, né, de velocidade, de construção. O Fluminense não vai ter uma iniciativa de jogo para se expor, conhecendo bastante o perfil do Marcão, como ele enxerga o futebol. Ele sabe que a pressão para o Rivadavia tomar a iniciativa é grande, mas ele vai precisar ter válvulas de escape, jogadores de contra-ataque. E talvez seja um jogo que é ali duas características necessárias em pelo menos um jogador, que é a velocidade e a força. E talvez seja momento para o Serna ter uma oportunidade. Uma coisa é certa, o Fluminense não precisa ter tanta gente voltada ao ataque. Pode ter um meio-campo mais equilibrado, mais preenchido com 4 peças, e aí deixando mais só 2 homens na frente para fazer a primeira marcação. O Fluminense reativo para voltar da Argentina com a vaga. A meta tem que ser essa. E convenhamos, apesar do adversário ter qualidade e ser organizado, não é nada impossível de acontecer nessa terça lá em Mendoza, bastante fria a cidade, diferentemente do Rio de Janeiro, né, Glaucia? Pois é, Rafa, aí tá aquele calorão, tanto que o Cícero sentiu, tá lá todo encapotado. Obrigada, meu amigo. Estaremos juntos também ao longo dessa semana, trazendo tudo nessa semana especial de Libertadores, também de Copa Sul-Americana. Fluminense que chega diferente, falávamos aqui, né, como o time se comportou contra o Palmeiras. Não é uma injeção de ânimo, como o Rafael diz, mas não é um fator novo, né, porque o Marcão é esse velho conhecido, mas óbvio que para esse jogo de volta vai fazer toda a diferença esse Fluminense num outro momento, né? É pela enésima vez, né? O Marcão aí tentando ali como bombeiro do Fluminense, mas algumas mudanças, né? A gente já falava, por exemplo, nesse setor ofensivo, a queda de produção de alguns jogadores, a gente falou, né? Lúcio Acosta e Savarino principalmente, caíram muito. O Serna, que tinha sido um destaque ali nos primeiros 4 meses, vamos colocar assim, né, do ano, depois também teve uma queda técnica, mas o Marcão ali tentando, né, o Martinelli novamente, né, Martinelli de novo como destaque, já vinha jogando bem, vale olhar o Martinelli, inclusive, pode parecer exagero, mas pro próximo ciclo, né, o Ancelotti estava falando em relação a procurar controlador de bola, o Martinelli para mim é um nome que pode ir, né, pode ser observado um pouco mais de perto. Mas assim, o Ganso, né, pra mim, como eu falei na primeira hora, pra mim passa muito pelo Paulo Henrique Ganso, a tentativa de controlar e achar alguns espaços nas costas ali do Palmeiras, e o Ganso conseguiu, né, depois no final das contas dessa novela, né, de vai e volta, fica fora de relação por conta aí, né, de uma perspectiva de transferência, ele não sai, volta a atuar, e aí tem sido peça importante, foi importante contra o Palmeiras. Vamos ver agora nessa missão difícil do Fluminense, né? E o Fluminense com muita dificuldade com o Rivadavia, vale lembrar que na fase de grupos perdeu em casa e só conseguiu um empate ali com o John Kennedy, que fez um gol ali, Salvador. Agora vamos ver como vai ser, né, novamente nessa decisão fora de casa contra o mesmo adversário. Eu estava com a impressão que a queda de rendimento dos principais jogadores também estava nessa dificuldade de você encaixar o Fluminense com o Hulk, né? De você recriar os espaços ali para esses jogadores que estavam desempenhando, né? Então o Hulk marca agora de novo, importante. O Fluminense venceu o líder do campeonato, né? A gente não pode tirar isso da conta. Então, a perspectiva é de que continue, pegue, né, esse curto embalo aí de você vencer o líder. É dia de decisão para o Fluminense. Após encerrar o jejum e recuperar a moral com a vitória sobre o Palmeiras, o tricolor decide a vida na Libertadores.
Dessa forma, o time de Guerreiros vai à Argentina para enfrentar o Independiente Rivadavia na terça-feira, às 7 horas no horário de Brasília, em Mendoza, pelo jogo de volta nas oitavas de final da Libertadores. Não é a primeira vez que o Fluminense decide a classificação na Argentina. O tricolor, aliás, tem boas lembranças. Em 2011, por exemplo, enfrentou o Argentino Júnior pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e precisava da vitória, além de uma combinação de resultados. Para avançar, o time de Guerreiros venceu por 4-2 e se classificou. Torcedor do Flusão, deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha, o que você espera do jogo de hoje? Quanto você acha que vai ser? Realmente o Fluminense chega com moral após vencer o Palmeiras no Maracanã de virada. E é isso, essas foram as notícias de hoje do nosso Flusão. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Fluminense.